O senador Itamar Franco é o entrevistado desta quarta-feira na série Profissão Ex-Presidente, que o Jornal das 10 está exibindo esta semana. Depois de ter sido 2 vezes prefeito de Juiz de Fora e senador, Itamar não tinha um nome conhecido nacionalmente, mas já era um político experiente quando chegou à presidência. Vice de Fernando Collor, ele assumiu o cargo no meio de uma crise institucional que terminou com o impeachment do titular. Caso Monforte, boa noite. Nessa entrevista, Itamar Franco falou sobre alguma mágoa que teria ficado desse período? Boa noite, Grilé. O senador, que acabou de ser eleito, vai tomar posse agora em fevereiro, depois de algum tempo fora da política, o senador disse que não, mas a paternidade do Plano Real parece ser um assunto mal resolvido. A estabilização da economia acabou associada a Fernando Henrique Cardoso, mas o plano foi idealizado no governo Itamar. O senador nos recebeu no Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele também fez uma revelação sobre o dia em que assumiu a presidência. Quando Itamar Franco chegou à presidência, a inflação ainda era um martírio. Chegava a 4% ao dia. Mas foi no meio de seu governo de 2 anos que surgiu a ideia do Plano Real de Estabilização da Economia. O plano foi lançado no fim de fevereiro de 94 e instituiu a URV, a Unidade Real de Valor. Começou a desindexação da economia e lançou o real, a nova moeda brasileira. O objetivo era um só: acabar com a hiperinflação que assolava o país. O real foi o plano econômico mais eficaz da história do país, reduzindo a inflação, aumentando o poder de compra da população e remodelando os setores da economia. Itamar terminou seu mandato com alto índice de aprovação e fez seu sucessor. Bom, presidente, como foi acordar fora do poder? Como foi o dia seguinte? O senhor sentiu algum alívio, alguma coisa incomum? No meu caso, eu não senti diferença por alguns motivos. Primeiro, pela educação que eu recebi no meu lar, a educação do colégio e a tradição mineira. Nós não nos acostumamos em palácios. Nós sabemos que democraticamente, acabou o mandato, nós temos que passar aquele que vai assumir o novo comando do país, no caso, a presidência da República. Então, aqui em Minas, dificilmente o político mineiro sente saudade de palácios, né? No meu caso, eu pude viver no Alvorada, vivi no Jaburu e vivi no Mangabeiras. Então, como fui educada a não sentir saudade, porque quando a gente sente saudade do poder, é difícil, é complicado. Bom, depois de atuar, ter uma vida política intensa, o senhor foi senador, saiu, foi presidente da República, tentou de novo o Senado, foi governador de Minas depois que deixou a presidência e agora está voltando de novo para o Senado Federal. Agora voltar aos 80 anos, só pode dizer que a política é uma doença incurável? Fui 2 vezes prefeito, 2 vezes senador. Pelas circunstâncias, assumi a presidência da República, eu costumo dizer, por Deus e pela Constituição. Mais tarde, fui ser embaixador do Fernando Henrique em Lisboa e depois ele me designou para os Estados Unidos, para a UEA. Voltei, tentei disputar a convenção do PMDB, porque até então, quando se escolheu o Fernando Henrique para candidato a presidente, não havia o problema da reeleição. Não havia por quê? Porque naquele ano, modificou-se a Constituição 5 anos depois. E quando eu era presidente, o Simão me perguntou, Itamar, ele era meu líder no Senado, nós vamos debater e vamos aprovar a reeleição? Eu falei, não, Simão, nós votamos contra a reeleição na Constituinte, nós não vamos votar a favor. E realmente perdeu-se apenas por 9 votos. Você imagina se o governo tivesse empenhado, sobretudo com a liderança do senador Pedro Simão. Então, quando se escolheu o Fernando Henrique Cardoso, jamais ele disse que seria candidato à reeleição. E um dos primeiros atos dele foi colocar na Constituição brasileira a reeleição, que eu considero até hoje um grande momento. Não só porque quebrou toda a ordem constitucional brasileira, mas sobretudo porque permitiu que na reeleição você, digamos, em relação à justiça eleitoral, é uma linha invisível, você não distingue se você é governador, se você é presidente, e se você é candidato, quer dizer... Mas que precisa ficar no cargo, né? Pode ficar no cargo, né? E ficando no cargo, que era mais grave ainda, né?
Porque houve momentos na política brasileira que você, prefeito, para ser candidato, você tinha que largar o cargo. Na verdade, podia voltar depois, mas durante o processo eleitoral voltava. E aí eu cheguei e tentei concorrer no PMDB, já éramos o PMDB. E perdi a convenção. E vim disputar o governo de Minas, e aí fui eleito governador. Agora você diz, mas na sua faixa etária, bom, eu não queria. O partido, o PPS, partido que eu estou filiado agora, pediu que eu fosse. O governador Aécio e o governador Anastasia insistiram que eu me candidatasse. Eu poderia aos dois, que não deveria. Ah, mas você pensa daqui 24 horas você dá a resposta. E eu acabei aceitando as ponderações dos dois e me candidatei com a presença forte da liderança do Aécio. A grande marca do seu governo, quando se lembra do seu governo de 2 anos, né, é o Plano Real, que até hoje, né, nós temos sofrendo as consequências pela estabilização da economia. Agora, quando se fala do Plano Real, normalmente se lembra de Fernando Henrique Cardoso. Isso não incomoda o senhor, não? Eu só queria, com o devido cuidado e a devida gentileza, dizer que não foi só o Plano Real, não. Nós encontramos um país, vamos usar uma expressão mais simples, mais popular, com baixo astral. O país havia sofrido o impeachment de um presidente, coisa inusitada. Então havia um temor. Então qual foi a minha satisfação, além do Plano Real? Daqui a pouco eu vou analisar um pouco o Plano Real. Foi terminar o governo democraticamente. Depois de muitos anos, eu consegui passar a faixa presidencial ao candidato que era do governo. E sem usar a máquina. Não precisou usar a máquina, porque se usou foi o Plano Real. Né? A eleição, ela se baseou no Plano Real. Mas vamos voltar um pouquinho ao problema do Plano Real. Eu estou vendo aqui os seus operadores são muito jovens. Eu não sei se algum deles vai se recordar. O senhor, sim. Nós tínhamos uma inflação, quando eu assumi, 4% ao dia. Ao dia. Hoje nós estamos tendo uma inflação aí que vai chegar a 5%, 6% ao ano. Então o que é uma inflação de 4% ao dia? Ela trazia um prejuízo muito grande, sobretudo aos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo simples. Você comprava o pão de manhã num preço, de tardia o pãozinho tinha outro preço, de noite o pãozinho tinha outro preço. E o salário do trabalhador se perdia diariamente. Então, veja, você fica triste quando fica aborrecido quando fala com o Fernando Henrique Cardoso. No início, sim, mas depois não. Se ele quiser ficar com o Plano Real para ele fica. Durante o seu governo, qual fato lhe dá boas lembranças e qual fato lhe dá as piores recordações? É um fato pouco observado pela crônica política brasileira. Porque eles costumam dizer, poucos, o senhor Itamar foi ser presidente com muita ansiedade. Não é verdade. Não é verdade. Eu fiquei surpreendido com a decisão do Congresso. Fiquei surpreendido. E não assumi a presidência no dia seguinte, não. Até que o senador Simão me orientou e falou, precisa assumir. Mas eu acho que é a primeira vez que eu digo isso assim, a um repórter da sua expressão. Esqueceu-se, e aliás se esquece, de que eu entreguei o país democraticamente. Ninguém fala. Só fala as coisas que, quando você não gosta de mim, era o cabelo, não sei o quê, carnaval, essas bobageiras aí, tudo bem. E vocês lembram? Faz questão toda hora de estar lembrando lá. Mas esqueceram que eu fiz uma reunião logo de início, no Alvorada, com todos os presidentes de partido, todos. Eu fechando os olhos, eu vejo entrando por último o presidente Enéas, que presidia o partido naquela época, né, em 93. E fiz a seguinte proposta a todos. Olha, eu assumi o governo pela Constituição e pela vontade de Deus.
mas estou disposto, se os senhores entenderem, é a primeira vez que falo assim com o repórter, como eu disse, da sua personalidade, da sua independência. Eu disse a eles, mas se os senhores quiserem, eu estou pronto a convocar as eleições. E fiquei quieto. Fiquei quieto uns 3 minutos, porque se eles me pedissem, eu teria proposto ao país uma nova eleição presidencial, poucos meses depois. Eles não quiseram. Não quiseram. E a crônica política brasileira, ela só quer lembrar, briguei com o senhor Fernando Henrique Cardoso, não sei o quê, as namoradas, não sei o quê, então as minhas lembranças são muito boas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado aos senhores também.